Que vitória, que vitória. Precisávamos dessa vitória com novidade agora, novidade aqui no N7. Pós-jogo, vídeo gravado. Sim, 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 sim. Você que não consegue assistir 1 hora de live, 1 hora e meia de live, a live de hoje foi até mais curta, foi quase menos de 50 minutos. Mas agora teremos uma novidade aqui no N7, que é o nosso vídeo de pós-jogo, um vídeo curto, para você que não consegue, pela correria aí, não consegue assistir a live toda, então um vídeo curto falando, dando a nossa opinião aqui no canal sobre os jogos aí do Corinthians, pós-jogo rápido aí, a gente quer fazer em torno de 10 a 15 minutos, passando rapidamente aí pela partida, e você vai vir com a gente aí nessa nova empreitada. Fechou? Vamos falar dessa grande vitória do Corinthians, precisava vencer e vencemos. Independente, hoje a gente vai avaliar, naturalmente, o pós-jogo é para isso, mas ligando muito pouco para a real sobre a performance. O Corinthians precisava vencer e venceu. Isso que importa para nós, tá bom? Vamos falar então de Ceará 0, Corinthians 1. Corinthians cheio de desfalques, mas mesmo assim o Timão conseguiu uma vitória importantíssima com um gol culposo do senhor Thales Magno. Gol culposo, para quem não sabe, é aquele gol quando você não tem a intenção de marcar, mas o Thales Magno guardou e o Corinthians venceu por 1-0. Fechou? Vamos falar então rapidinho. Eu vou já colocar na tela aqui a escalação, para a gente passar sobre a escalação. Vou colocar agora, não vai ser depois, não. Vou colocar agora. Vamos lá. Para a gente fazer aqui rapidinho. Deixa eu... Vamos lá. O Corinthians entra em campo com Hugo Souza, né, no gol. Importante, hein? Hugo Souza no gol. Nossa dupla de zaga com André Ramalho e Kaká. Bidu e Mateuzinho. E no meio campo com Bidon, Ranieri. Opa. Ao vivo é assim mesmo, hein? Ao vivo é assim mesmo. Atualizou a página. Volta nós. Pronto, volta para cá. Bidon, Ranieri e Martinez aqui no meio campo, junto com o nosso camisa 10 que veste a 8, Rodrigo Garro, e no ataque, Thales Magno e Guinegão. Por que dessa escalação? Porque nós tínhamos muitos desfalques, ainda que estou usando só faz core, tá? Para dividir com vocês aqui, colocando informação na tela. Nós tínhamos aqui, ó, Memphis Depay suspenso, Ángel Romero também suspenso, e fora de jogo aí pela lesão, Yuri Alberto e o próprio Gustavo Henrique. Então, jogadores importantes aqui para nossa... hoje para o nosso elenco, enfim, para o nosso time principal, e por isso essa escalação bastante alternativa, em especial falando do ataque, né? Por que de Thales Magno e de Guinegão? Para quem não sabia, né? Eu tenho certeza que você sabia, mas só para reforçar aqui. Então, vou dar minha opinião aqui, primeiro falando da escalação. Eu acho que não tinha muito o que fazer. Né? O Dorival tinha que ir com esse time mesmo, não tinha... Eu acho que eu vou destacar aqui a partida de titular, né, do Guinegão. Eu acho que é importante para mim o que a gente viu até agora do Hector Hernandes. Eu acho que tinha que dar oportunidade para um dos meninos, ou para o Guinegão, ou então para o Kaique, e a oportunidade veio para o Guinegão. Eu vou falar já nas avaliações individuais o que eu achei, mas de maneira geral eu gostei da atitude do Dorival de dar a oportunidade para o menino, porque o Hector não abraçou quando teve as oportunidades. Então, isso diz muito mais sobre o Hector do que sobre o próprio Guinegão, beleza? Então, acho que a escalação, de maneira geral, pela lesão do Gustavo Henrique, ausência de Memphis e Yuri Romero, era o que a gente tinha para hoje. Foi esse time que o Corinthians entrou em campo. Falando da partida rapidamente, acho que não tem muito o que prolongar, foi um jogo muito ruim, importante destacar, foi um jogo muito ruim. Feliz com a vitória, mas avaliando o jogo, que é o nosso papel aqui, foi um jogo muito ruim. Primeiro tempo, ele foi de sangrar os olhos, foi terrível o primeiro tempo. Eu acho que o gol, se saísse no primeiro tempo, iria sair muito mais por incompetência, por um erro técnico, ou, quiçá, uma bola parada, do que propriamente de alguma jogada criativa, que as duas equipes, achei o time do Ceará muito fraco, desfalcado também, né, do Pedro Raul, o seu artilheiro emprestado pelo Corinthians, o Pedro Henrique, que também emprestado pelo Corinthians, e outros desfalques. Então, acho que os desfalques para ambas as equipes pesaram muito, e foi um jogo muito ruim. O primeiro tempo foi terrível. No segundo tempo, o Ceará começa o segundo tempo se lançando ao ataque, colocando as manguinhas de fora, mas também sem ser muito efetivo. E numa roubada de bola ali do André Ramalho, que se antecipa, foi bem o André Ramalho, tocando para o Garro, o Garro acionando o André Carrillo, que já tinha entrado na partida, e cruzando a bola para o Thales Magno fazer quase que um gol. Não vou dizer que foi sem querer, mas ele quase se atrapalha ali, né? E acaba fazendo o gol. O jogo demonstrou muito pouco, né? No primeiro tempo, se eu não me engano, teve um chute do Martinez, né? Esse chute teve, eu quero dizer se não teve mais nada, não me lembro de mais nada relevante no primeiro tempo. Um belo chute do Martins, uma boa defesa do goleiro. E aí, no segundo tempo, essa jogada, que foi talvez a jogada mais trabalhada, teve uma outra jogada também pela ponta esquerda do Corinthians no segundo tempo, que foi boa, foi uma jogada bem tramada ali pelo time, mas de maneira geral,
Corinthians produziu pouco, Ceará produziu muito pouco, e o gol ele ia sair muito disso, né? Ou de um erro, ou de uma bola parada, ou de uma roubada de bola, como aconteceu, né, do André Ramalho, acionando o Garro, que acionou o Carrídio, e aí faz o cruzamento do Thales Magno fazer o gol. Eu achei um jogo muito fraco no primeiro e no segundo tempo, mas, né, naturalmente, o Corinthians traz para São Paulo, né, traz para casa, leva para casa na bagagem 3 pontos muito importantes. O Corinthians já vinha de 5 jogos sem vitória, e estava começando a pesar. O Dorival precisava de resultado para poder se segurar na cadeira, porque daqui a pouco começava, né, já que a performance não estava vindo, o resultado também não, começariam, né, os questionamentos aí sobre o Dorival, mesmo sendo apenas o segundo jogo pós-parada do Mundial. Tá? Então, acho que foi uma vitória muito importante para o Corinthians, 3 pontos que levaram o Corinthians para a 9ª posição, olhando mais para o G6 do que propriamente para o Z4, que está sempre o corintiano está, né? Gato escaldado tem medo de água fria, o corintiano está sempre arisco ali olhando para o Z4, mas eu acho que coloca o Corinthians no mínimo, mais ou menos onde ele consegue estar hoje, de novo, olhando ali para um G6 que faz mais sentido, né, com esse elenco e até com a folha salarial do Corinthians, mesmo de novo reforçando que hoje nós tínhamos muitos desfalques, tá? Então foi uma partida ruim de ambas as equipes, mas a vitória, para mim, ela paga qualquer análise, performance, porque hoje os 3 pontos eram muito, muito necessários. Passando rapidamente aqui pela escalação, o Hugo fez muito pouco no jogo, porque não foi muito acionado, o Hugo Souza. Gostei da nossa dupla de zaga, André Ramalho e Kaká, que fizeram uma boa partida na nossa dupla de zaga, e de novo, reforçando, tá? Foram um pouco exigidos aí pela ineficiência do Ceará. O André Ramalho, para mim, um destaque maior por ter começado a jogada do gol. Nas laterais, não gostei da partida do Mateuzinho, para mim, muito ineficiente o Mateuzinho. Levou amarelo, está fora do clássico contra o São Paulo, deve jogar ali o Félix Torres no próximo jogo. E o Bidu, para mim, o melhor jogador em campo. E veja, um jogador que não deu passe, não deu assistência para gol, não fez gol, e pelo próprio algoritmo do SofaScore foi aqui destacado como o principal jogador da partida, e que eu concordo. Achei que que o Bidu fez uma partida impecável, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Pensando numa partida de um jogador que não deu assistência e não fez gol, eu acho que ele foi prime, assim, ele jogou um futebol de gente grande, e por isso, né, também leva uma nota muito alta aqui do algoritmo. Do nosso meio-campo, Raniel, eu achei o pior jogador da partida. Péssima partida do Raniel, errou tudo que tentou, não dava sequência às jogadas, não conseguia se impor no meio de um jogo tão fraco tecnicamente. E um Raniel que a gente vem até elogiando em últimos jogos, um pouquinho antes da parada a gente vem elogiando bastante, mas para mim começa mal aí depois da parada, e esse jogo foi para esquecer, uma partida horrível do Raniel. Dos outros 2 volantes ali, né, Breno Bidon e Martinez, eu achei que eles não foram bem, foram abaixo, mas para mim estavam invertidos. O Bidon jogando na esquerda, que deveria jogar na esquerda, jogando na direita, e o Martinez, que normalmente vai bem pela direita, jogando na esquerda. Não entendi qual foi a ideia do Dorival, não deu certo a ideia do Dorival. Para mim, os 2 jogadores foram abaixo. E o Garro sendo o Garro, né? O Garro parecia gente grande jogando com criança pequena, não tinha muito o que fazer, as jogadas não conseguiam dar muita sequência, né? Justamente por conta disso que eu estou falando. Os jogadores que poderiam apoiá-lo mais ali no meio campo, o Bidon e o Martinez, não estavam bem porque estavam invertidos. E o Garro, quando precisou, quando tentou, sempre criava alguma coisa diferente, tanto que o gol nasce, né, de um lançamento dele para o Carrídio, e aí o cruzamento para o gol do Thales Magno. Então passa por ele, inclusive, o gol do Corinthians. Para mim, Garro, uma boa partida do Garro, e só não fez mais porque não tinha quem jogar com ele, e aí fica muito difícil. E no ataque, Guinegão. Gostei da partida do Guinegão. Eu acho que, para uma primeira partida como titular, um menino da base, né, que chega inseguro, cheio, né, sem confiança, acho que fez uma partida. O Bini falou disso na nossa live de pós-jogo, não foi omisso. Ele colocou a cara a tapa, brigou, correu, disputou, tentou jogadas, que é porque a gente critica muito, por exemplo, o Hector Hernandes, que passa muitas vezes em branco, e o Bidu, ó, falando do Bidu, ficou na minha cabeça aqui. Lá ele, hein, lá ele. Pela partida, hein, lá ele. E o Guinegão, para mim, fez jus à sua escalação e participou bem aí dentro das suas necessidades e até mesmo das suas competências. Não brilhou os olhos para mim tecnicamente, mas eu acho que comparar Guinegão, por exemplo, e Hector Hernandes, eu prefiro de Guinegão dar oportunidade para o menino da base, daqui a pouco, né, uma venda e tal. E se tecnicamente, né, ele daqui a pouco florir e pode ajudar a gente também dentro de campo. Thales Magno, para mim, seria o pior jogador em campo se não fosse o Ranieri.
Eu acho que o gol, apesar de ele ter sido um gol culposo quando não há intenção de marcar, ele limpa um pouco a barra aí do Thales Magno, tira, na minha avaliação, de pior jogador da partida, deixa com o Ranieri, mas para mim é o segundo pior em campo, mesmo tendo feito o gol. Achei a partida horrível do Thales Magno. E ele quase perde a bola, foi no primeiro tempo ainda, numa jogada ali que, se o Corinthians leva o gol, numa jogada defensiva que era para ele sair jogando, ele perde a bola para o jogador do Ceará, eu não sei não, eu ia atravessar a TV para pegar ele, porque é inacreditável a displicência dele no primeiro tempo, e em alguns outros lances, o Garro chamou a atenção dele, então assim, estava muito desligado do jogo, sem confiança, e para mim uma partida horrível do Thales Magno, que acabou sendo premiado com um gol que eu espero de verdade que esse gol ajude o Thales Magno a poder ganhar confiança e retomar aquele futebol lá do início dessa temporada, que ele nos ajudou e nos ajudou em muitos jogos, tá? Então eu espero de verdade que o Thales Magno recupere seu futebol. Falando rapidamente dos jogadores que entraram, André Carrillo, extremamente decisivo, né? Entrou, muda o jogo e participa diretamente do gol, é ele que cruza a bola para o gol do Thales Magno. Maicon não tem muito o que falar, entrou e logo saiu machucado, infelizmente, né? Mais uma contusão do Maicon aí, não sei se é grave, não sei se cheguei a pensar que poderia ser uma malandragem dele para sair, ganhar tempo, mas vamos ver o que vem de notícia aí, porque é triste se for mais uma lesão aí do Maicon, né? Charles já entrou com 80 minutos, ajudou muito pouco também, e o João Pedro Tchoca e o Fabrício Andiletti também não dá muito para a gente avaliar, porque já entraram na reta final do jogo. Resumindo, eu acho que a partida Corinthians, vitória importante, precisava vencer, 5 jogos sem vitória, seria a 6ª partida se não vence, e consegue aí olhar um pouquinho para cima, né, da tabela do Campeonato Brasileiro, fica aí a 6 pontos, pelo menos, de quem está primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o São Paulo, que o Corinthians pode, inclusive, complicar a vida do São Paulo aí no próximo jogo, que é sábado, né, 21 horas, perdão, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo, e nós estaremos aqui fazendo a avaliação de pós-jogo. Vem com a gente para esse pós-jogo para comentar tudo, e eu espero muito, tá? Uma vitória do Corinthians contra o São Paulo no próximo sábado, 21 horas, tá bom? Para você que chegou até o finalzinho aqui, deixa o teu like, compartilha com os amigos aí. Vamos agora com um novo formato, um vídeo rápido de pós-jogo aí, para quem não pode assistir a live aí de aproximadamente 1 hora. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, é nóis, vai Corinthians. Fui, valeu!